Namastê, bom dia a todos. Eu sou Tatiane Araújo, terapeuta integrativa, e aqui na TV Zen, toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, eu trago algum assunto relacionado à Ayurveda, que é o sistema milenar de saúde. Então, essa medicina ayurvédica, ela tem em torno de mais de 5.000 anos. Então, hoje, na nossa atual realidade, ela é tão moderna do que há 5.000 anos atrás. Hein? E no ano de 2020, o Ayurveda ela trouxe essa consciência para muitas pessoas, essa consciência do autoconhecimento, do mais natural, do mais leve, do que realmente me faz bem, e o respeito com o próximo. As atitudes também são dessas práticas ayurvédicas. Então, sejam bem-vindos. E hoje eu vou falar do metabolismo e da digestão lenta. O que é isso para o Ayurveda? O que é isso para você? Né? Toda vez que a gente fala sobre a digestão ou do metabolismo, a gente pensa nas pessoas que engordam com facilidade. E por que será que isso acontece? Tem pessoas que fazem dietas e dietas e não conseguem emagrecer. Tem pessoas que comem pouco e engordam. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, me responda algumas perguntas. Que você, respondendo essas perguntas, pode ser que você tenha um dosha aí muito forte, muito alto, né? Então, você engorda com facilidade? Sente muito sono? Tem uma boa memória? É muito emotivo? Vocês respondendo essas perguntas, pode ser que todas sejam sim, ou a maioria sim. Então, eu venho falar do dosha kapha, desse biotipo, desse humor kapha. Quem é o kapha? O que ele tem a ver com digestão e metabolismo lento? O kapha ele é formado por dois elementos, terra e água. A terra e a água, quando elas se juntam, elas estão juntas, então forma como se fosse uma argila. Então ela fica estagnada, fica densa, fica fria. Ela, voltando assim para nós pessoas, são pessoas lentas, grosseiras, mas são tranquilas, são amorosas, são constantes, são estáveis. Então, essa constituição, esse biotipo kapha, ele é grande. Como eu gosto de dizer, é o coração de mãe, né? É grande. Então sempre cabe mais um. E ele lembra muito o bebê. O bebê, ele é cafinha na fase kapha, é o bebê. Que ele está ganhando estrutura, ele está ganhando tecidos. É uma fase que precisa muito de nutrição. E quais são esses agravamentos? Por que eu tenho metabolismo, essa digestão lenta? O que tem a ver com o kapha? Com tudo isso que eu falei, se ele é pesado, se ele é denso, se ele é frio, consequentemente, o kapha, ele é acúmulo. Então, ele acumula muita coisa. Então, ele trabalha o acúmulo, o apego. Então, ele é muito apegado. Então, ele não é igual o vata, que ele acumula gases, para ir ao banheiro, ele demora também para ir. No caso do kapha, ele não quer liberar. Então, ele não libera nem seu próprio cocô, suas fezes. Então, ele tem problema com isso também, mas é mais pelo apego mesmo. E como que... Eu fiz umas anotações aqui, para eu também não esquecer, porque é muita coisa, assim, é fantástico esse mundo da Ayurveda. Então, quando a gente fala, a gente se empolga, vai falando, e quando termina o programa, caramba, eu poderia ter falado muito mais.
Então, vamos lá. Uma das dicas que eu vou falar aqui, uma só, porque mais ao longo do programa eu vou falar mais, como equilibrar esse kapha. É acordar antes do nascer do sol. E aí todo mundo me crucifica, todo mundo fala, como que eu vou fazer isso? E não sei o quê, porque o kapha gosta de dormir, gente. Kapha é aquela pessoa, quanto mais tempo na cama, ele gostoso, naquele colchão maravilhoso, aquele lençol, aquela coisa assim, muito assim que a gente vê em novela, em filme, é o kapha, é a caminha do kapha. Eu tenho uma pessoa na família que é tão kapha que eu olho para a cama dela, não vou falar quem é, e você tem que usar escadinha para subir na cama dela. E é enorme, ela se perde na cama. Então, é assim, o kapha dá prioridade para isso. Sabe a sala do kapha? É a melhor que tem. É o melhor sofá, é a melhor televisão. Ele coloca umas comidinhas ali do lado dele para não ter nem trabalho de levantar e ir à cozinha. Então, tudo que traz conforto para ficar estagnado é o kapha. Ao contrário do vata, que tem aquele movimento que vem, já chegando, pegando o kapha e mandando ir fazer alguma coisa, entendeu? O movimento. O kapha é sem movimento. Quanto mais estagnação ele ficar ali, é melhor. Ah, se ele pudesse não ir trabalhar. Ah, se ele pudesse ficar lá na cama dele. Se ele pudesse ficar naquele sofá maravilhoso dele ali o dia todo mastigando e assistindo TV. Oh, coisa boa, né? Não, para mim não é. Isso me irrita. Isso me dá um... Aí o que acontece? Vem o meu pita, né? Porque o pita olha uma coisa dessa e já fica bravo, já fica irritado. E o vata vem com esse movimento que o kapha não tem. O que eu falar aqui hoje é para deixar bem claro que é para o dosha kapha, lembrando que existe o desequilíbrio, sim, de kapha e vata. Então, às vezes, você fala assim, eu sou isso, mas eu tenho outras coisas também. Fiquem tranquilos, eu só estou trazendo características bem direcionadas só para o kapha. E existe, sim, o kapha vata, então a gente tem dois agravamentos aí. Às vezes o mental é muito vata, mas o físico e o emocional é muito kapha e por aí vai. Então, sempre lembrando que o programa de hoje é direcionado para o dosha kapha. Então, vamos lá. Comer sem fome. Quem é que come o tempo todo? Sente aquela fome de, nossa, quero comer. Tem gente que come o tempo todo, sem necessidade, porque o kapha, a estrutura dele é grande, ele é bem nutrido. Ele não precisa ficar comendo o tempo todo, que é ao contrário do vata. O vata, ele precisa ser bem nutrido, mas o kapha não. Ele precisa comer o tempo todo. Esse negócio de comer 3 em 3 horas, acabei de almoçar, quero comer um doce, e isso e aquilo. Gente, kapha não precisa disso. Embora o kapha ama doce. Kapha, só falar em doce, ele sente o cheiro. Ele quer ir ali, ele quer abrir a geladeira, o armário, quer pegar. Então, o doce para o kapha, não. Daqui a pouco eu falo mais alguns sabores que é bom pro kapha. Então, o kapha é essa pessoa mesmo que come. Ai, eu tô com fome. Não é fome. Não é a fome real. Não é. Tudo bem que ele ele tem um dos sintomas, é a depressão. É uma depressão, ansiedade diferente do vata. Então, ele vai e desconta na comida. Então, essa fome que ele tem não é real. Não é a fome verdadeira. E ele não precisa ficar comendo, porque ele já tem a estrutura. Ele já tem uma nutrição maior que os outros. Enquanto falta no vata, tem excesso em kapha. E lembrando que o Ayurveda ele trabalha os opostos. Então, se eu vou tratar, ou se eu estou com o meu kapha agravado, muito agravado, eu tenho que vir com o oposto. Sempre o tratamento é o oposto. Se eu estou 100% kapha, coisas que nós terapeutas e vocês mesmo aí do outro lado, mesmo não entendendo muito de Ayurveda, vocês vão identificar que nem sempre a gente tem esses agravamentos 100% de um dosha.
Então, por isso que precisa de um profissional, para a gente ir ali, fazer essa investigação e fazer esse levantamento do que realmente está se agravando em você. Então, o Cafa é essa pessoa totalmente que curte comer pra caramba, comer a felicidade do mundo, assim, a coisa mais importante é comer, ficar ali no sofá, o melhor sofá, assim, que ele pôde. Ele às vezes, ele não pode comprar, mas ele deixa de fazer outras coisas e vai lá e equipa a sala dele. Ele vai e compra a cama, a mega, a melhor, para ficar lá. Eu sei porque tem gente muito bem assim na minha família, que a sala é aquela sala, ai que delícia. Não dá nem vontade de levantar. E olha que eu não sou tão cafa. E quando eu vou lá, realmente vem o meu pita ali me cutucando, não senta, nem senta aí. nem fica aí. Já, porque tanto conforto pro cafa acaba fazendo mal também, entendeu? Porque o cafa ele vai deixar de fazer outras coisas. Eu vou dar um exemplo de um colega, na época que eu estava estudando, e ele atrasava para o trabalho. Sinceramente, ele se atrasava para o trabalho. Por quê? Vou ficar sempre um pouco mais na cama, e faz as coisas muito lentamente, devagar, no tempo dele. E na época eu era muito vata, muito pelo que eu estava passando na época, meu vata agravou de um jeito ao extremo, assim. Então ele falava que eu não conseguia pensar, porque sabe quando você pula da cama, cai já dentro da roupa, sei lá, se escovou o dente direito, tudo muito rápido. Tava nessa fase. Então era muito o oposto dele. Então eu olhava para ele assim e não acreditava que tinha pessoas que era tão pacífica, tranquila, tá dando horário de trabalho, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Chega atrasado, e quando chega atrasado no trabalho, sabe o que faz? Vai ali tomar um cafezinho, um chazinho, sei lá. Vai comer, vai bater um papo com a galera. E depois que vai para sua mesa, sei lá, para onde você tem que trabalhar. Pois é, o café é assim. Mas eu tô falando um café agravado, tá, gente? Calma. O café é maravilhoso. Tanto é que eu trouxe o café para minha vida. Eu tô falando isso agora, mas eu tô vendo também que agora eu ando mais pacífica, mais tranquila. Mas não esse negócio de ficar no sofá e na cama, porque aí já para mim já é demais. Mas enfim, vamos lá. Então, esse agravamento do CAFA, além de comer sem fome, come demais, ele também ele é sedentário. Ele lá quer saber de levantar da cama gostosa dele, do sofá maravilhoso, para ir fazer exercício, para fazer alguma coisa? Jamais. Para quê? Para quê? Se ali o conforto está melhor, está fazendo bem a eles? Já não sei, né? Se está fazendo tão bem assim. Então, esse sedentarismo dele, claro que ele vai agravar doenças. É lógico, isso é óbvio. E não é assim de um dia para o outro. É um acúmulo de tantas práticas, né? A falta de ação para o kapha. Ele acumula, dos outros doshas, ele acumula mais tecidos, muito tecidos. E são tecidos gordurosos. E aí vem um aumento de peso. Mas isso é óbvio, o aumento de peso para o kapha. Eu conheço também da minha época de estudo, do meu curso, eu conheci também uma kapha. Gente, ela é maravilhosa, ela é ativa, ela é tudo de bom, ela tem um corpo maravilhoso. É claro que não é magrinha, né? Ela tem a perna grossa, ela tem todo o corpo assim que quando eu era muito magra queria, sabe? Um corpo cheio de curvas. Então, ela é uma cafa mais equilibrada, ela é uma cafa ativa. Ela pratica exercícios, ela faz a alimentação dela, a culinária dela é para equilibrar mesmo esse cafa dela, que esse piscar vem com muita força, e isso é maravilhoso. Então, o corpo de um cafa saudável, equilibrado, é um corpo grande, sim. É um corpo bonito. Agora, quando vem esse sobrepeso, é muito acúmulo de amas, de tecidos gordurosos, amas são toxinas.
Então, o CAFA, ele gera muita toxina, sim, em todos os sentidos. E essa forma da tendência dessas toxinas desse AMA é porque o Agni dele, o fogo digestivo, é muito baixo. Então, ele precisa ativar esse fogo digestivo, seja com exercício, com alimentação, seja com o que for, que seja direcionado para o CAPA. Então, esse fogo digestivo muito baixo, automaticamente, a tua digestão também é lenta. E aí o metabolismo não é rápido, o metabolismo do CAPA não é bom. E aí vai acumulando cada vez mais. O CAPA tem uma tendência de gostar, que eu falei de doce, né? Mas ele, além de comer sem precisar, ele tem essa tendência de gostar da alimentação do mesmo. Ou seja, ele já é pesado, ele já está com cúmulo. Qual é a alimentação que ele vai lá e procura? Igual. Ele vai lá, alimentação pesada. Ele traz alimentação, geralmente, que não se aquece. Exemplo, o leite. O leite para o capa é pesado. E ainda ele toma frio. Eu conheço bastante pessoas que tomam frio. Leite, eu já não gosto, não tomo leite. O leite para mim não cai bem. Então, quando eu vejo alguém com leite gelado ali, aquilo ali para mim não desce. Imagina, não chego nem perto. E esse é o ideal. Se você vai tomar leite, que seja morno. O leite, para algumas pessoas, tomar antes de dormir faz um bem danado. Ajuda até na insônia. Ajuda você até dormir melhor, mais tranquilo. Então, para você ver. E tem para pessoas que fazem muito bem, mas tem que ser morno. Para outros, não. Então, a tendência do CAFA, na hora dele se alimentar, ele já vai procurar uma alimentação pesada, que não é digestiva, e fria. Não pode. Água fria também não. Água, assim, se tiver muito calor, água na temperatura natural, por favor, né? Bom, além desses alimentos mais gordurosos, mais pesados, o capa tem a tendência de dormir em excesso, né? Ainda mais se ele tem uma cama gostosa, um colchão, né? Os tecidos, ou sei lá o que ele coloca lá, que deixa mais gostoso ainda. Então, a tendência do capa é ter sono excessivo. Lembrando que eu estou falando só do dosha kapha. Tem os capinhas que eles não têm esse excesso de sono, eles têm insônia, mas aí tem que lembrar que tá vindo outro agravamento de um outro dosha, tá bom? Então aqui eu estou falando só do dosha kapha. Então, eles têm sim o excesso de sono, o excesso de comer muito. O estilo de vida moderno, então, para todos nós, independente se são capas ou não, a gente não tem, a gente não presta atenção no nosso presente, no nosso dia a dia. Então, esse consumo de alimentos que não são bons, que já são processados, que são principalmente o café, a maioria dos alimentos contém o trigo, para o café não é bom o trigo. Então, mas não presta atenção, não vai ali, não acorda mais cedo para fazer o seu próprio alimento, seu café da manhã, seu almoço. Porque no Ayurveda, eu sei que é bem complicado para a maioria das pessoas, mas para o Ayurveda você tem que fazer o alimento e consumir logo em seguida. Eu sei que tem muita gente que faz janta e deixa para almoço, ou vice-versa, do almoço para janta. E aí, o Kafka, ele já tem essa tendência de acordar atrasado, então ele já pega qualquer coisa ali que seja fácil e leva. Então, o excesso de trigo para o Kafka também faz mal. O Kafka, ele tem esse corpo desenvolvido, forte, consistente e ganha peso com muita facilidade. Por tudo isso que eu falei para vocês e muito mais. No programa não tem como a gente destrinchar 100%, porque senão fica longo demais o programa. Mas essa é a ideia de trazer para vocês, essa consciência. E que eu pego bem assim no pé das pessoas, presta atenção principalmente na sua forma.
tua fome é verdadeira? Ou ela é emocional? Ou é só aquela vontade de comer? Porque já é o costume, já é a tua prática diária comer sem necessidade. Então, quais são esses sintomas? Vamos trazer alguns sintomas. A tristeza. O Kapha sente tristeza. Eu tô, assim, atendendo várias pessoas que estão com sintomas de Kapha. Sim. E também de Vata, mas o Kapha, ele tá vindo com uma grandeza, assim, que eu não esperava. Embora todo esse meu trabalho, de gostar de compartilhar com as pessoas o Ayurveda, eu sempre estou fazendo encontros, bate-papos, por mais que não seja para muita gente, mas as poucas pessoas que eu consigo trazer, eu realmente não esperava que esse agravamento em Kapha fosse gigantesco. Então, o Vata, ele está muito grande, mas esse aumento, esse agravamento de Kapha, ele ficou muito sério. Então, a maioria das pessoas, é claro que ficando em casa, nessa pandemia e tal, engordaram. Isso realmente imagina, se o Kapha gosta de cama e um sofá muito bom, uma televisão e comidinha ali, besteira, né? Não é nem comidinha, são besteiras ali, muito doce, muito isso aqui. Então, imagina as outras pessoas que tinham uma vida ativa, mas têm a tendência de ser Kapha. Então, ficar em casa, o Kapha delas aumentaram, agravaram. Então, a tristeza vem com agravamento de Kapha, um dos sintomas do Kapha agravado. Além desse sintoma de tristeza, vem também a depressão, que é diferente do Vata. A depressão do Kapha, ela é bem mais punk, entendeu? Bem mais forte, bem mais grave. Eu falo isso porque eles têm a tendência de, como eu posso falar, de tudo aumentar, de tudo ser maior. Então, essa depressão também é diferente. Então, ela vem mais com, assim, o Kapha, ele não fica doente com facilidade, porque ele tem a imunidade alta. Ele não fica. Mas, quando ele fica doente, são as doenças mais graves. Então, para ele ficar doente, para essa doença, esse desequilíbrio microfísico, é porque se agravou de uma maneira que não teve como. E aí são as doenças mais sérias. Então, vem a tristeza, a depressão, vem a letargia, vem a digestão péssima, que a gente já falou. O ganho de peso, gigantesco também. Então, assim, o ganho de peso aqui para o Kapha é um dos sintomas tops que eu posso falar, né? E aí, esses são os sintomas que trazem as doenças, que é o acúmulo. Então, o Kapha, ele fica doente por acúmulos. Então, esse longo prazo aí de acumulando as coisas, eles podem trazer tumores, eles podem trazer cistos, eles são benignos, claro, porque é acúmulo. Então, são cistos de gordura, são coisas que vêm todo pelo corpo, não tem também, é só numa região. Não, ele vem e pega o teu corpo, qualquer parte do corpo. As pessoas diabetes também, a pressão alta de um Kapha, ele é contínua, ele vem aumentando e vai ficando, então precisa de um tratamento também. E é diferente da pressão alta do Pitta. O Pitta são picos, então são picos que vêm e faz essa pressão aumentar e tudo bem. Agora, do Kapha, não. Do Kapha, ele vem aumentando, vai ficando, vai indo. Então, precisa de tratamento também. Colesterol. E todas as doenças que vocês sabem que quem está com sobrepeso vem. Então, essas são algumas doenças que trazem, mas tem muito mais. Articulações e músculos, né, do Kapha, eles são bem unidos, são bem estáveis. E algumas características do Kapha que eu vou falar, eles têm braços longos, o tórax grande e elevado,
Quadris e ombros largos, que igual eu falei da minha amiga, ela tem um cafa equilibrado, então ela tem um corpo lindo, cheio de curvas. E quando a gente não está equilibrado, vocês já sabem o que acontece, né? Então, é isso. O cafa em equilíbrio, ele tem disposição para trabalhar, sabia? Claro! Ele não é igual o cafa que gasta energia, que gasta a bateria dele assim que levanta. Porque aí o Vata, quando ele faz isso, chega à tarde, ele está sem bateria, tá ali, já querendo ir para casa, já com cansaço maior. Então, o Kapha não, o Kapha quando ele está equilibrado, ele tem disposição sim para trabalhar. Ele trabalhos físicos e pesados. Olha que legal, ele tem disposição sim. Por isso que tem que cuidar do Kaphinha. Mas a energia do Kapha é constante. Por isso que ele dá conta do dia. Ele não é um desesperado como o Vata. Então, ele vai distribuindo essa energia dele com calma, tranquilidade, e aguenta o dia. O andar do Kapha, ele é suave, né? Não é... O Vata, ele anda assim que ninguém nem percebe. O Pitta vai também, aquela potência do Pitta. Mas o Kapha, equilibrado, ele tem esse andar mais suave e mais, como eu posso falar, tem um ritmo, né? O andar do Kapha. O Kapha, ele tem uma voz suave, mais grossa. Ele tem uma voz suave, mais grossa, sim. Ele tem a memória boa. Sim, o Kapha tem uma memória boa, sabe? Memória de elefante? Pois é o Kapha. Enquanto o Vata não tem nada de memória, acabou de falar e já esqueceu, o Kapha não. Eu já falei, né? O Kapha no desequilíbrio, ele é rancoroso, ele guarda por muito tempo, ele não fala na hora, mas ele vai gerando essa parte emocional muito negativa, aonde que ao longo do tempo acaba implodindo algum desequilíbrio que se torna em doença. Então também é bem perigoso. Então ele guarda, ele tem a memória muito forte, muito boa. Como que a gente pode equilibrar esse Kaphinha? Como a gente consegue equilibrar o Kapha? Como eu falei, a gente trabalha com os opostos. Então, se ele é pesado, se ele é frio, se ele tem essa densidade muito forte, eu tenho que trazer o oposto. Então, seria como trazer o Vata para ele. Não é nem o Vata, tem o Pitta aí também, porque o Pitta é fogo. E ele precisa do fogo, ele precisa de... Os tratamentos ayurvédicos, realmente, eles vêm para aquecer o Kapha. Então, é uma misturinha de Vata com Pitta para trazer esse equilíbrio. Então, a primeira dica é Kapha, perceba sua fome, entendeu? Começa a identificar essa fome. Eu sei que nos momentos atuais a gente consegue confundir essa fome verdadeira com a fome emocional. Então, preste bem atenção. Deu fome? É a fome mesmo? Você precisa comer? Ou você comeu há pouco tempo? Então, preste um pouquinho mais atenção se é uma fome real ou não. Essa é a primeira dica que eu dou. Identificar essa fome. Exercícios. Bom, exercício. Falei que o Kapha agravado falou exercício, é um palavrão para ele. Fazer exercício para quê? Por quê? Mas lá no fundo ele sabe que é necessário e ele sabe que é pro bem dele. Então, eu não posso dar um exercício pacífico, bonitinho. Vamos sentar aqui, vamos meditar, vamos relaxar. Não, é o contrário. O Kapha, ele precisa de exercício com intensidade, bem tenso mesmo para ele. A gente tem que fazer ele suar, entendeu? Eliminar essas toxinas que ele tem em acúmulo aí. Sim. Então, por isso que os exercícios aeróbicos são muito bons pro Kapha.
Aí fala assim, nossa, mas você não pode indicar um yoga, não, tal, porque o Kapha já vai achar que vai ficar no paz e amor ali fazendo yoga. Ao contrário, se você se deparar com o yoga e a Ayurveda, a pessoa que vai te passar o yoga, ele já sabe que não vai ser pacífico o teu yoga. O seu yoga vai ser bem tenso, vai ser power, vai ser, como fala, um yoga rigoroso. Rigoroso, é. E aí você vai suar pra caramba, entendeu? Você vai suar, você vai... Vamos pegar pesado com você, mas faz um bem, entendeu? É porque antes de você iniciar essa prática e bem no início da prática, você vai achar que não vai fazer bem nenhum. Mas terminou a prática, você vai ver essa potência que o yoga te trouxe. Nossa, nem me fale, entendeu? As pessoas capas que eu dou yoga terapia ayurvédico reclamam pra caramba. Nossa, já chega reclamando, querendo deitar, já quer pro final da prática. Embora o final eu faço bem diferente para os capas. Meditação ativa. Eu uso muito meditação ativa para os capas. E é muito legal. Muito legal mesmo. Então, é isso. Mesmo sendo yoga, para esse kapha, ele tem que ser vigoroso. Ele tem que ser power, entendeu? Ele tem que suar, tem que colocar para fora. E isso não é só físico. Porque muitos relatos que vêm para mim, no yoga, equilíbrio emocional e o mental desse kapha. A felicidade dessas pessoas. E aí já fala, Tati, quantas vezes por semana eu tenho que fazer? Aí já começa o desespero. Aí vocês estão bem, né? Então vamos para o programa de tratamento ayurvédico. Então vamos ver essa prática de yoga. Ou você aí na cidade, se consulta com alguém de Ayurveda. Se quiser, entre em contato comigo, a gente faz online, ou vocês vêm para minhas unidades e acha alguém aí de yoga aí na sua cidade. Porque é importante essa prática de exercício. E outra, pro kapha, mais uma dica que eu sei que vão reclamar, mas eu vou falar, é fazer a prática de exercício. Sabe onde? Onde? Sabe como fazer essa prática? Verdade. No sol. Que tal? O sol vai te trazer toda a potência para equilibrar o kapha. Então, se puder fazer uma prática de exercício no sol, vai ser maravilhoso. Claro, observando o horário do sol. Yoga, então, no sol, melhor ainda. Manter o corpo e a mente ativos. Por quê? A gente falou da prática de exercício, mas a gente falou muito no físico, que é o corpo. Mas existe os corpos sutis, né? Então, vamos parar um pouquinho. Por que manter o corpo e a mente ativos de um kapha? Porque a mente do kapha, se ele gosta de ficar jogado lá no sofá, bem confortável, na cama, enrolando para sair, como que tá a mente desse kapha? Tá igualzinho, tá ali parado, não tá ativo. E aí vem o emocional, vem tudo que você já sabe, né? Os sintomas que eu falei, as doenças. Isso porque o que eu falei é o mínimo do mínimo. Então, imagine quanto mais traz tudo isso. Então, manter a mente e o corpo ativo é muito importante. Como uma das mais dicas, né? Para manter essa mente e o corpo ativo, faça um desafio para você mesmo. Né? Os desafios é legal, é bom para manter ativo. E acelerar também mais. Então, a gente vê vários desafios por aí de 21 dias, 7 dias, 9 dias. Então, desafie-se. O que eu gosto muito de passar para as pessoas é o dinacharya, a rotina diária. Isso é um desafio para as pessoas que não têm um contato com a Ayurveda, com yoga, nada dessa realidade mais próxima nossa como terapeutas e as pessoas que eu atendo. Então, esse desafio é muito legal, porque traz essa rotina saudável, trazendo a Ayurveda, o yoga para o mundo dessas pessoas e fazer a adaptação com o dia a dia dela. Isso é um desafio. Por mais prático, natural e simples que seja, é um desafio, porque saiu da tua rotina, saiu do seu dia a dia. Você não está acostumado com isso.
Então, isso é muito legal. Ou desafia a um projeto, a ler, não sei. Faz um desafio para você. Ativa essa mente, esse corpo. Você vai ver que saudável que é. Acordar antes do sol, do nascer do sol, como eu falei lá atrás. Então, todo mundo já quer me bater, já viram, os capas viram pitas, e por aí vai. Mas essa coisa de ficar mais bravo e irritado do Cafa é diferente do Pita. Porque o Pita tem ação, o Cafa não. O Cafa ele fica bravo, fica irritadinho ali, mas fica ali, não faz nada. Não tenta mudar, não fala nada, ele guarda. Lembra que eu falei que ele gosta de guardar? Ele guarda rancor. Ele guarda tudo ali. Ali. Não sei por quê, mas guarda. Guarda tanto, né? Acúmulo, que eu vejo aquelas pessoas. Como que já me falaram para mim? Os acumuladores. Pois é, o Cafa é um acumulador, entendeu? E então é isso. Como que eu vou acordar antes do nascer do sol? Como assim? Tá louca? Entendeu? Calma, gente. É isso aí mesmo. Um dia você acorda, no outro não conseguiu, tá tudo bem. Mas você tenta esse desafio. Ainda mais que o carro é lento. Tem uns passos lentos, faz tudo lento. Vai ser tão ótimo, você vai poder fazer a tua própria alimentação de manhã, fazer o que tem que fazer para levar para o trabalho. Se não trabalha, já tem atividade. Vá lá fazer as suas atividades físicas, a sua prática espiritual também é tão bom. Então faça tudo assim de manhã. Tenta, pelo menos. Então, acordar antes do nascer do sol é uma das dicas bem legais, assim. Muito legal para um carro. Evitar água gelada, líquidos gelados. Isso eu já falei, alimentos também gelados. É desenvolver o alto amor. E a autoestima. Por quê? Ué, o Cafa não é amoroso? O Cafa não é o todo bonitinho, good. Ai, que fofinho, Cafa, lindo, maravilhoso. Não tem amor para dar e vender? Tá, mas para os outros. E para ele? E você aí, como que tá? Teu amor próprio, tua autoestima? Às vezes nem é Cafa, nem é tão Cafa assim. E também precisa. Então, o Cafa, ele precisa trabalhar esse amor próprio, a autoestima. Por quê? Vocês concordam com o Cafa agravado? Ele com sobrepeso, ele com isso e aquilo, ele tem autoestima elevado? Não. Por isso que vem a depressão e outras coisas. Ele tem amor próprio? Não, porque se ele ama, ó, se ele se ama de verdade, ou seja eu, você aí, sim, somos cafas, mas equilibrados, né? Então, é igual essa minha amiga. Ela tem autoestima, ela tem um amor próprio. Então, ela não deixa esse cafa agravar. A cafa dela é muito equilibrado e é legal. Eu sei que é entre aspas, uma luta constante, assim como o Vata e o Pitta também tem. Mas isso se torna parte do seu dia a dia, das suas práticas. Entendeu? Não é que um fim de semana, um dia, ou sei lá, você não possa sair da sua rotina, sua dinacharya. Pode, o teu corpo, tua mente, eles não vão sofrer tanto. Como todos os dias você faz, não errado, mas não direcionado para o seu agravamento. E aí, quando você trabalha isso, um dia que você sai, sei lá, hoje alguém me chamou para almoçar, fui, não estava preparada. Gente, não tem problema algum, tá tudo bem, né? Isso não pode virar uma rotina para a gente ter esse agravamento, tirar o nosso equilíbrio. Então, é essa busca do alto amor, da autoestima. Nossa, imagina o Cafa, ele não vai querer ficar ali naquele sofá lindo, maravilhoso. Muito menos na cama, enrolando. Ele vai querer sair pra vida, vai querer conquistar o mundo. Vai ter essa ação, tanto na mente como no corpo, ativando. Isso é muito legal. Buscar novos desafios, justamente para estimular tudo isso. Então, senta um pouco, para, bom, para falar isso para o Cafa é muito fácil.
Mas veja o que você quer mesmo para a tua vida. Às vezes você nem sabe o que quer também, tá tudo bem. Deixa começar a se organizar, tudo, né? Começa a ver o que tá aí agravando você. Sozinho você não consegue? Tudo bem, nós estamos aqui para isso. E terapias que aqueçam. O Ayurveda, ele trabalha muito com calor para o kapha, né? Ai, quais são essas terapias? Então, isso aqui. Bom, vamos lá. Diagnóstico primeiro, fazer essa investigação, essa avaliação, porque nem todo mundo é tão kapha. Às vezes vem um outro desequilíbrio, outro agravamento, então eu vou ter que analisar muito bem, porque se eu trabalhar só kapha, eu posso agravar um outro dosha que ele tem ali muito forte. Então, não dá para eu dizer para você 100% o que o kapha tem que fazer. Porque se eu falar aqui, você vai fazer aí na tua casa assim, caramba, o Ayurveda acabou com a minha vida. O Ayurveda me deixou mais doente, me deixou mais desequilibrado do que eu estava. Por quê? Tentou equilibrar um dosha, mas desequilibrou o outro, que já estava quase em desequilíbrio, quase em agravamento. E aí você foi lá e pum. Então, por isso que os tratamentos ayurvédicos, esse programa maravilhoso que nós temos, é muito individual, é muito personalizado. Né? Então, a gente pode ter um vata kapha, um kapha vata, por aí vai. Bom, se é para aquecer, é para trazer o calor. Então, a massagem, eu não posso fazer uma massagem que eu faço no pita ou no kapha. Porque o pita tem que resfriar ele, dependendo do agravamento dele. O kapha não, o kapha tem que aquecer, são manobras mais tensas, mais movimento, e também não pode ser igual do vata, porque o vata, a gente também precisa trabalhar o morno com ele quentinho, mas é para acolhimento, né, para nutrir. Então, como o vata já é esse movimento, então faz de conta, uma massagem para o vata eu não vou fazer igual no kapha, porque ele já tem um movimento. Então, eu vou ali, é como se fosse bom, prazer, mais relaxante, entendeu? Pro vata acalmando, trazendo a tranquilidade e tal. O kapha não. O kapha é aquele movimento onde é mais denso mesmo na massagem. A gente usa pós-aquecedores, ervas que aquecem, tanto é que a gente sente a pele do kapha bem quente mesmo, nesse movimento, na massagem. Óleos direcionados para o kapha, que são aquecedores também. Fitoterapia, então trazer mais os picantes, o amargo, a alimentação, as ervas e etc. para ele. Tem que trazer esse picante para ele, justamente para aquecer. Então, a gente precisa prestar atenção também nos temperos, na alimentação que a gente usa para kapha. E eu sempre faço uma sala, faço umas salas direcionadas para cada dosha ou tridosha, tanto faz. Igual para kapha eu coloco especiarias, ervas que estão direcionadas justamente para esse aquecer do kapha. E ele não mexe só ali na alimentação, então eu vou emagrecer e tal, isso aqui, vai ajudar, calma. Mas ele ajuda nessa ansiedade de kapha, nessa depressão. Várias pessoas me relataram nas dores que tinham, que amenizaram com essa massala. Massala é um blend, um mix de temperos, de especiarias que eu faço e que é bem usado na culinária ayurvédica, justamente para ajudar a pacificar os doshas em desequilíbrio, pacificar os doshas que estão precisando. As dietas, né? Como todo mundo fala, dietas ayurvédicas, papapá, cara, as dietas também são muito personalizadas, é um cuidado que nós temos em trazer essas dietas anti-amas, igual a gente vai entrar no verão, então o verão a gente acaba se preparando essa saída de uma estação para a entrada de outra. Isso também é importantíssimo. A gente vai entrar no verão, então a gente vem trabalhando um pouco antes, até para a gente não ter um desequilíbrio quando chegar a nova estação. Então, a gente tem que prestar atenção nisso também. A gente não pode só levar em conta essas coisas que eu falei, mas levar em conta onde esse kapha mora, o clima da cidade, do local que ele está, se ele mora na cidade ou não, se o clima é muito quente ou não, para poder a gente fazer esse programa de tratamento também.
E aí vem as saunas, né? Todo mundo sabe das saunas, que geralmente fica daqui para cima, a gente não aquece, então daqui para baixo é a sauna, as saunas ayurvédicas, as massagens já falei, massalas, a fitoterapia. Então a gente usa a cromoterapia, as cores, né, para pacificar o kapha, aromaterapia e por aí vai. Muita coisa, assim, para equilibrar esse kapha. Então é muita coisa que a gente usa. Então as dietas, é isso que eu falei, é muito individual. Mas em geral, o kapha, as dietas do kapha, todo mundo fala em jejum, essas coisas. Então, as dietas do kapha são bem diferentes de vata e pita. A gente usa mais dias, né? É mais longo essas dietas, dependendo do que eu for usar para o kapha. Enquanto o vata, sei lá, eu tenho que fazer um dia só, porque senão... E mesmo assim é muito diferente do kapha. O pita já pode ter mais dias das dietas, seja qual for direcionado para ele, mais que o vata. E o kapha muito mais que o pita, porque é ele que precisa. Ele tem muita nutrição, ele tem muito tecido, ele tem muita coisa ali que precisa ser eliminado, que é isso que está gravando ele. Então, os dias são maiores também, e aí a gente senta, vê, analisa qual é a melhor dieta e aplica, né? E lembrando que essas coisas assim, a gente nunca trabalha só para retirada, né? A gente trabalha também para eliminação e depois a gente entra com a nutrição correta para esse kapha. Por mais que ele seja nutrido, e ele fez esse programa de tratamento, a gente retirou muita coisa dele. Então a gente precisa agora, depois, nutrir da melhor forma, o que é bom para pacificar o kapha. E depois fazer essa manutenção. Então, esse cuidado com a Ayurveda traz é maravilhoso. Ele não vem aqui só para retirar. Vou tirar, você vai emagrecer, você vai ficar bom, não vai ficar mais depressivo, né? Não, a gente faz esse trabalho, sim, de eliminação. Depois vem a nutrição correta, né? E depois vem essa manutenção. É muito gostoso. E é suave, não é nada assim que todo mundo fala, que já fala em dieta, já fala em uma nova rotina, uma rotina saudável. E já estressa a pessoa. O kapha que ele é apegado até à alimentação errada dele. Então, na hora que você fala que vai modificar essa rotina dele, ele desequilibra muito mais, porque o apego ali é muito forte. Às vezes não é nem por nada, mas o apego dele. E aí vem toda essa questão negativa que pra gente aqui foi trazida pra gente desde quando a gente nasceu. Não. Nova rotina saudável, alimentação, tudo isso é muito bom, é maravilhoso. É que vocês sabem, né? Nossas limitações, nossas crenças, nossos bloqueios e etc. Eles trazem, eles distorcem, na verdade. Mas quando a pessoa tem contato com com o Ayurveda, com o yoga, e etc., vê que não é uma coisa de paz e amor que fica lá sem fazer nada. Não é uma coisa que tá te fazendo mal, te arrancando lá de dentro. Aí tem que fazer dieta, tem que fazer... Não. A pessoa vai ver que é tudo adaptado para ela. É tudo muito gostoso. E tem pessoas que falam assim, nossa, eu não tenho tempo de cozinhar. Tá achando o quê? Gente, a alimentação ayurvédica, ela é maravilhosa por isso. Não tem muito mimimi, não. Você vai lá, faz o que tem que fazer, é rápido, é prático, é simples, e você tá, assim, nutrindo em todos os sentidos. É maravilhoso. Né? E eu falei bastante do Dinacharya lá atrás, a nossa rotina em geral, não específico para algum dosha, mas é isso. A gente trazer esse universo presente, se a gente quiser mesmo estar equilibrado, ter uma vida mais saudável mentalmente, principalmente nessa fase que mexe com o emocional, e quando a gente vê, já veio para o físico, quando chega no físico, é porque já estava muito tempo ali gritando. Eu sempre falo, o nosso corpo é muito inteligente. Se a gente parasse para sentir e ouvir o que ele está falando, ouvir, né? O que ele está ali querendo, essa comunicação, a gente evitaria várias doenças. Mas a gente não tem tempo para
isso, né? É tudo muito corrido, não sei o que, não sei o que. Mas para ir para o shopping, para ir para um show, para fazer, para essas coisas, nossa, tem tempo muito. E eu não estou julgando ninguém. É que assim, são prioridades. Qual é a minha prioridade agora? Entendeu? O que eu faço hoje é para o meu futuro. Por isso que não adianta eu ficar vivendo no futuro, trazer essa ansiedade que não tem necessidade. É o que eu faço agora, no hoje, no meu presente, que vai agregar um futuro melhor. Ok? Então a gente se vê na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã. E um recadinho é: nesse domingo, das 10 às 5, vai ter o Bazar Consciente de Natal no Alzey de Olambra. E aí vai ter uma vivência muito legal e vai ter o passeio turístico do Campo de Flor às 4h30. E fora que vai ter todo o artesanato, essas coisas, alimentação saudável lá. Seja bem-vindo. E a gente está tomando todos os cuidados para receber você com segurança lá. Então, venham, participam, conheçam o Lambra, conheçam o nosso local, dê um presente diferente, um presente com significado, com intenção para as pessoas. E durante o dia vai ter massagem, acupuntura, meditação, ticum, vai ter muita coisa no domingo. Mas a gente está tomando todos os cuidados. Então, venham, entre em contato comigo se quiser reservar alguma coisa. E sejam bem-vindos. Namastê e até sexta-feira que vem.